As cartas bordadas. Cartas bordadas, a não síntese da pesquisa que reúne e entrelaça fragmentos de cartas escritas por moradores das cidades de Florianópolis, Santa Catarina e de Boa Vista, Roraima, durante as proposições educativas, delicadezas e resistências que foram generosamente acolhidas pela Galeria de Arte Indígena Contemporânea Jaiderisbel, em Roraima, e o Espaço Cultural Armazém, Coletivo Elza, Santa Catarina. Foi cheia de dúvidas e experimentações que iniciei mais uma etapa do processo da pesquisa. Agora seria a etapa em que buscaria representar, por meio das linhas, agulhas e tecidos, a materialização de um diálogo intercultural entre as vozes do Norte e do Sul. Construir um material artístico onde as vivências ocorridas nos dois lugares cidades pudessem estar reapresentadas, onde as vozes narradas pelos moradores de Boa Vista e Florianópolis estivessem presentes e conversando. Cartas costuradas, bordadas, emendadas umas às outras. Essa foi a ideia desde que a pesquisa tomou essa forma alinhavada de ser. Mas é preciso dizer que muitas foram as tentativas e que muitos foram os fracassos que levaram ao exercício de reinvenção constante. Esse processo de pesquisa foi atravessado pelo tempo pandêmico em que vivemos devido ao novo coronavírus, pela necessidade de distanciamento social e a impossibilidade de acesso a materiais que inicialmente havia pensado para a produção dessa bordadura de narrativas. De cartas costuradas para cartas bordadas, inicialmente havia pensado na construção de uma colcha que seria composta por quadrados de crochê e as cartas impressas em tecido. Como não tinha em casa linha de crochê suficiente e também não havia como imprimir as cartas de tecido, pois exigiria quebrar o distanciamento social, comecei a pensar a partir das possibilidades que os materiais disponíveis em casa me permitiam criar. Foi então que pensei em bordar fragmentos das cartas de ambas as cidades. Vasculhando os guardados, encontrei um tecido preto, que, a meu ver, estava à espera de ser preenchido com outras coisas além de si. Ledo engano. Não funcionou. O tecido era muito resistente e não permitia que a agulha adentrasse o seu corpo. Estaria eu com a agulha errada? Ou seria a vontade do tecido em permanecer apenas com sua negritude encantadora? Continuando a busca por possíveis suportes, encontro roupas que já não eram mais habitadas. Estavam guardadas para doação e outras guardadas para serem recortadas e costuradas em alguma invenção qualquer. Pensei, vou bordar em retalhos dessas roupas e depois costurar e fazer uma colcha de retalhos bordados. Bastidor, linhas e agulhas em mãos e vamos lá. Mais um fracasso. Tecidos muito maleáveis e novamente a pergunta. Estaria eu com a agulha errada? Ou seria a vontade do tecido em permanecer apenas com as marcas de andanças dos corpos que habitaram? Volto outra vez a garimpar tecidos novos. O que tenho de tecidos novos em casa? Vasculho agora as malas que trouxe de Florianópolis para Boa Vista. Estou de volta a Roraima. Cheguei 2 dias antes de iniciar a pandemia no Brasil e da orientação de distanciamento social. Encontro alguns retalhos de tecido de algodão que costumo usar para os meus bordados. Esses mesmos tecidos têm me acompanhado ao longo da pesquisa. São viajantes. Andaram comigo por lugares que transitei nesse período. Florianópolis, Boa Vista e Campinas, onde viajei com a Ari, com nossas linhas andantes, que hoje poderiam ser linhas dançantes. Conheci Davi, Amanda, Alda, muitas outras gentes tecedoras. Nessa viagem provocada por Lê, para que representássemos o tecendo na residência artística promovida por Amanda, como resultantes de sua pesquisa de pós-doutorado, tive a oportunidade de conhecer Marli Unger, artista que trabalha com bordados. Foi nesse momento que decidi deixar o bordado entrar de vez no meu fazer de pesquisador.
Os tecidos andantes são guardiões dessas memórias, abrigam as marcas das pessoas que o manusearam antes de mim, e também daquelas que o tocaram, mas não o escolheram para imprimir suas marcas bordadas. Verifico a quantidade de tecido disponível e concluo que será possível. As agulhas estão familiarizadas com esse tecido. Ele e ela se relacionam bem, se aceitam, permitem deixarem-se marcar. Sim, ambos produzem marcas. A agulha é marcada pelo tecido que perfura. O tecido provoca desgastes na agulha quando imprime nela sua resistência. Da mesma forma, a agulha marca o tecido quando o perfura para fazer seus desenhos, acompanhada de sua amiga, as linhas. As linhas, essas teimam em marcar espaços, ultrapassar limites, fazer caminhos próprios. Como diz Edith Derdick, abre aspas, a linha é uma divisória incerta, mede e potencializa a sutileza do limite. Prevê um ponto de partida e um ponto de chegada que às vezes pode nunca mais chegar. Fecha aspas. Tecido, agulha e linha se tocam, dialogam e imprimem marcas umas nas outras. Assim são os encontros que nós seres humanos vivemos. Marcantes. Alguns até provocam modificações profundas e avassaladoras em nosso ser. Outros passam como uma brisa fina daquelas que toca suavemente a pele e que é preciso estar muito distraído para prestar atenção. Esse último também causa transformações profundas, mas seu ritmo é de outra ordem. Delicadezas e resistências foi um espaço provocador de encontros, encontro de pessoas grávidas de mundos esperançosos, como diria Paulo Freire. Mundos criados e nutridos de tantos jeitos e formatos, mas todos mundos ricos e conversadores, buscadores de palavras, curiosos, acolhedores e dispostos a trocarem. Trocarem abraços, afetos, saberes, trocarem cartas escritas com e por mãos curiosas, agitadas, cuidadosas, receosas. Mãos que já não estão mais acostumadas a escrever cartas, a falar do corpo que habita com caneta e papel. Assim como o gesto de bordar, escrever cartas requer reconectar-se com o corpo, pois não são apenas as mãos que se movimentam, e sim o corpo todo, a alma toda. Escrever uma carta falando de si a um desconhecido, conhecer uma pessoa ou um lugar através de uma carta e deixar-se desvendar também, esse foi o movimento provocado pelo processo de troca de cartas que aconteceu entre os moradores de Boa Vista e Florianópolis. Provocação que ocorreu inicialmente de forma despretensiosa e que ganhou um protagonismo na pesquisa, simbolizando o movimento dos corpos que se constituem e se modificam a partir de suas experiências e de seu estar no mundo. Saberes e fazeres em processo e em movimento contínuo. Trocas interculturais se constituindo, construindo. Como contemplar as tantas dimensões que as cartas provocaram através do bordado? Como representar tantos saberes, fazeres, sensações, histórias, memórias? Não sei. Não tenho uma resposta, tenho uma proposta, uma proposição educativa. As cartas bordadas. E sobre isso, sobre a ação de bordar cartas, sou tomada novamente pelas palavras da artista Edith Derdick e considero, abre aspas, incrível saber que se não tivesse feito algo, simplesmente esse algo não existiria. É uma questão de poder fazer. A arte é incondicional, voluntária, artificial. A vida é incondicional, involuntária, natural. Fecha aspas. E quanto incondicional, involuntária e natural se mostrou a vida para mim durante os movimentos dessa pesquisa. Bordar as cartas, buscando um movimento dialógico e intercultural entre elas, foi o desafio que me coloquei. Mas como fazer isso? Como intercruzar as palavras? Bordar as cartas em sua íntegra demandaria muito tempo e material. O processo do bordado requer um tempo vagaroso, cuidadoso. Um tempo que não cabe nos prazos que costumamos estabelecer no universo acadêmico,
e que por isso exige recortes e tomadas de decisões. Então decidi que iria selecionar fragmentos das cartas e bordar de forma intercalada. Mas quais fragmentos seriam? Como selecioná-los? Comecei então um outro processo e, para me acompanhar na caminhada, me cerquei de alguns novos materiais. Convidei um caderno feito à mão que possui folhas amareladas, sem linhas, e capa de couro ilustrada com o desenho da obra América Invertida, do artista hispano-uruguaio Joaquim Torres Garcia, feita nos idos de 1943. O caderno foi presente de um precioso amigo e, em sua primeira página, faz um convite a quem se apropriar dele, sugerindo ser preenchido como um caderno de viagens. Ora, pensei eu, um caderno de viagens seria perfeito para registrar etapas de uma pesquisa marcada pelas viagens entre o norte e o sul, Boa Vista e Florianópolis. Afinal, foram 2 moradas durante esse período, idas e vindas de norte a sul e de sul a norte. Assim como no mapa que ilustra a capa do caderno, essa pesquisa atravessou a linha do Equador e modificou direções. O caderno virou então meu companheiro de experimentações, se desvendando um bom ouvinte conselheiro, abrigando escritas, desenhos, rasuras e rascunhos do que seriam os bordados. Para fazer companhia ao caderno, resgatei a sacola das palavras, que havia abrigado os papéis e canetas que convidavam os moradores de Florianópolis à escrita das cartas aos moradores de Boa Vista. Escolhi esse nome para a sacola em alusão ao livro Gaveta dos Guardados, guardião das memórias do artista restinguense Iberê Camargo. A sacola das palavras passou a abrigar as cartas das 2 cidades e a presenciar o processo de seleção dos fragmentos a serem bordados. Para a seleção, eu retirava de forma aleatória da sacola das palavras uma carta escrita pelos moradores de Boa Vista e outra pelos moradores de Florianópolis. Fazia a leitura e selecionava fragmentos e elementos que, para mim, estivessem representando aspectos culturais ou experiências da pessoa em seu lugar de morada. Algumas cartas continham não só escrita, mas também desenhos representando o lugar onde moravam ou sua cultura, como, por exemplo, os grafismos indígenas. Assim, fui escolhendo as palavras e os desenhos e criando a partir deles e com eles desenhos e escritas minhas, pois bordar é imprimir no tecido as digitais da bordadeira ou bordadeiro. Cada bordadeira ou bordadeiro tem a sua marca, a sua identidade, que diz do seu processo criativo e dos elementos que atravessam esse fazer. Como diz a bordadeira Marisa Silva, abre aspas, o bordado possui uma caligrafia que é própria a cada pessoa que o faz, fecha aspas. Dessa forma, os bordados realizados nessa pesquisa tecem diálogos interculturais, não apenas a partir das narrativas dos moradores das 2 cidades, mas também a partir das minhas narrativas. Nele está impresso uma caligrafia única, formada por elementos culturais identitários nossos. Cartas bordadas é então a última proposição educativa desse processo de pesquisa iniciado no estágio pós-doutoral. Uma proposição educativa que não pretende ser síntese, mas sim lançar fios soltos para a construção de outros desenhos e escritas. Nesse último ponto, escolho não fazer arremate, e no avesso desse bordado deixo visível o percurso das linhas, as marcas de um caminho, seus arremates e recomeços. Podem ser vistos por quem quiser. Prefiro deixar os fios e o tecido livres para se refazerem. A liberdade os tornará potentes para anunciarem novos caminhos, se assim desejarem. Nesse processo de fazer pesquisa, vejo que não andei só. Posso ter começado só, mas, aos poucos, fui sendo gostosamente invadida por essas gentes escrevedeiras do tecendo. Desde que conheci Leandro, hoje Lê, pensei que seria rico se um dia pudesse andar com ele nesses movimentos da vida e da pesquisa.
Quando o conheci, vi nele a imagem de um jovem professor universitário, inspirador de fazeres. O tempo passou. Nós continuamos jovens. E eu pude andar com Lê e com todas as gentes que andam com ele. Peço desculpas se me alonguei. Estou reaprendendo a escrever cartas. Gratidão pela escuta. Boa Vista, 17 de setembro de 2020. Carta escrita com a energia do sol e da chuva da terra de Macunaíma.